Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens 8, 9 e 10. Parábola da figueira que secou. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo ao longe uma figueira, foi até ela para ver se encontrava alguma coisa. E ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma nenhum fruto de ti. Foi o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que esta tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, sem que o seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele verá de fato acontecer. Jesus nos disse que, se temos fé em Deus, tudo que dissermos de verdade, acreditando firmemente, acontecerá. No item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte sobre a parábola da figueira que secou. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que têm apenas a aparência do bem, mas que na realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez, cujas palavras têm o verniz da superfície. Agradam aos ouvidos, mas, quando são analisadas, não encontramos nada de proveitoso para o coração. E após tê-las ouvido, fica-se perguntando qual proveito que delas se tirou. A figueira que secou é também o símbolo de todas as pessoas que têm a oportunidade de ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios e de todas as doutrinas sem base sólida. O que lhes falta, na maior parte das vezes, é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. A figueira que secou são árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Eis porque Jesus as condena à esterilidade, pois chegará o dia em que ficarão secas até a raiz. Ou seja, todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidos ao nada, e todos os homens deliberadamente inúteis, que não utilizaram os recursos de que dispunham, serão tratados como a figueira que secou. No item 10, diz o seguinte: os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem-lhes os organismos materiais que lhes faltam
para nos transmitir suas instruções. Eis porque são capacitados com dons para esse fim. Nestes tempos atuais de renovação social, têm uma missão especial. São como árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Devem multiplicar-se para que o alimento seja farto. Serão encontrados em todas as partes, em todos os países, em todas as classes sociais, junto aos ricos e aos pobres, aos grandes e aos pequenos, a fim de que não faltem em nenhum lugar, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas, se desviam de seu objetivo providencial, o dom precioso que lhes foi concedido, a mediunidade, se a fazem servir às coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam a serviço dos interesses materiais, se ao invés de frutos salutares dão maus frutos, se recusam torná-la benéfica para os outros, se dela não tiram proveito para sua própria melhoria, são como a figueira estéril. Deus, então, lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente, que não souberam fazer frutificar, e assim se tornarão vítimas de maus espíritos. Nós, espíritas, sabemos que o futuro está sendo projetado, construído hoje, no presente, no aqui e agora. E que o hoje é consequência do ontem. Todos nós somos apenas um instrumento, mas de grande importância, para a conexão entre as duas dimensões, o plano espiritual e a Terra, principalmente o médio sensitivo. Mas deve-se procurar ser o melhor instrumento, sem vaidade, sem arrogância, e sim conscientes de nossa responsabilidade. A doutrina espírita é verdade trabalhada, humildade compreendida, amor exemplificado, porque é o cristianismo ressuscitado e autêntico. A doutrina espírita é caridade, justiça e fraternidade, ensinada para nos ajudar na nossa jornada evolutiva. Emmanuel, através do Chico Xavier, dizia que a maior caridade do terceiro milênio seria divulgar a doutrina espírita. Mas, antes de tudo, através da nossa atitude. Emmanuel disse também que depois de um problema resolvido, aguarde outro. Às vezes é bom perder para ganhar, para melhorar. Nós precisamos saber que quando a doutrina espírita, esse experimento maravilhoso, nos chama, é para o trabalho do bem, é para a nossa modificação interior, é para que a nossa fé aumente ainda mais. E é claro, para que a gente possa dar o exemplo para aquelas pessoas amedrontadas, desiludidas, desanimadas. O poeta Eurípides Barçanufo, através de Chico Xavier, ele disse: é preciso que sejamos mais do que pó. E há muita gente que é apenas pó, porque não faz nada pelos outros, não perdoa, não faz nada de bom, nem para si mesmo.
Se estamos aqui, nesse centro espírita, é porque existe compromisso. Então, nós precisamos guiar o nosso coração para o amor, para a luz, para a verdade. Logo estaremos de volta ao plano espiritual. E quando lá chegarmos, o que temos para contar de bom que fizemos aqui? Lembremos sempre que a doutrina nos ensina: fora da caridade não há salvação. Sejamos caridosos com nós mesmos, nos tratando com respeito, cuidado, carinho, atenção, e assim iremos fazer o mesmo com o nosso próximo, com mais facilidade, com mais amor e vontade. Não nos esqueçamos do ensinamento do Evangelho desta noite. Sejamos úteis para nós e para o outro, ou seremos tratados como a figueira que secou. Vamos terminar com a poesia de Casimiro Cunha, através de Chico Xavier, do livro Parnaso de Além Túmulo. Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se busca o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Do meu coração para o seu coração. Que assim seja.